de hoje é sobre... Eu não sei. Alguém sabe? Alguém sabe? Eu sei! Isso mesmo! O vídeo de hoje é sobre uma produção de noiva, gente. Que bacana, né? Então, a proposta que eu quis trazer para vocês era de uma maquiagem um pouquinho com uma pegada mais natural. A produção em si mais natural, então eu não utilizei secador, prancha nesse cabelo. Eu fiz o cabelo dela com os próprios caixinhos mesmo. Mas eu trouxe esse cabelo pronto, gente, para não deixar esse vídeo muito extenso. Mas a produção em si da maquiagem está passo a passo para vocês estarem vendo e aprendendo algumas diquinhas. Primeiro, não se esquece de deixar o seu joinha, porque isso me ajuda bastante. E compartilhe o vídeo se você tem alguma amiga que é noiva ou pretende ser noiva, ou é produtora, compartilhe e marque essa pessoa no vídeo. E corre lá também e me segue no meu Instagram, Thaislaine Oliveira, e também no meu Facebook. E vamos lá! Nós vamos iniciar com a preparação de pele com a água micelar da Ruby Rose. Vamos higienizar toda essa face e também vamos higienizar o colo. Logo após, eu vou aplicar o hidratante da Nivea Soft com um pincelzinho Dual Fiber em toda a face, principalmente embaixo dos olhos. Esse hidratante, gente, ele é ótimo para peles oleosas, porque ele é um pouquinho mais aquoso, então ele deixa o aspecto mais sequinho na pele. Então, para você que tem peles oleosas, tá aí uma dica bem bacana. Após isso, eu vou aplicar a base, essa é a 3Y da Atelier Paris, com um pincelzinho, linguinha de gato. Eu vou espalhar em toda a face, só não vou aplicar embaixo dos olhos, para dar um efeito um pouquinho mais natural e não dar aquele aspecto carregado embaixo dos olhos. Depois eu venho com batidinhas com a Beauty Blend, que é uma esponjinha para dar o acabamento dessa base e tirar aqueles risquinhos que o pincel acaba deixando. Gente, eu adoro essa base em peles morenas porque ela deixa um efeito bem natural, não é muito alaranjada. Após isso, eu vou aplicar embaixo dos olhos esse corretivo da Tracta, esse é o Medium, fazendo um triângulo embaixo dos olhos, lembrando que a gente não aplicou base aí nessa região, para deixar um efeito mais natural. E assim acaba não deixando aquele aspecto carregado embaixo da região dos olhos, tá? Eu vou vir esfumando com a esponjinha menorzinha toda essa região. E vamos aplicar aquele mesmo corretivo que nós utilizamos embaixo dos olhos, no centro da face, para fazer a nossa iluminação. Ele é o da Tracta, o Medium. Ele tem a cobertura de média para alta, por isso que nós não aplicamos a base embaixo dos olhos, para dar um efeito mais natural. Agora, eu vou utilizar a camuflagem da Maquier. Essa que eu estou utilizando, ela é a Cacau. Eu vou aplicar da ponta da minha orelha em direção à minha boca, já esfumando, tá, gente? Ela não tá tão diluída, ela tá meio durinha, pra não deixar aquele efeito chinelada. Então, eu já vou aplicando, esfumando e subindo pra região de testa, bem pertinho do cabelo, pra fechar um pouquinho a face e deixar a face um pouquinho mais fina. Eu gosto bastante de aplicar dessa forma o contorno, porque parece assim que o contorno saiu de dentro da base, não fica marcado, fica bem natural. E vamos fazer o outro lado, né, gente? Da mesma forma, com direção da ponta da orelha à boca, o canto da boca, e depois subindo nas laterais, pertinho do cabelo. Vamos deixar esse rosto bem fininho, bem lindo da nossa noivinha. Agora, eu venho com o mesmo contorninho e o pincelzinho 135 da Dime Makeup e vou fazer o contorno do nariz, bem fininho, gente. Quanto mais fininho, mais fino o nariz fica.
e nós vamos fazer nas laterais do nariz. Em cima do nariz, nós já temos a parte clara. Agora, para selar esse contorno em creme, nós vamos utilizar esse aqui. Esse é um contorno em pó da MAC. Eu não me lembro muito bem a cor dele, porque faz muito tempo que eu tenho ele e acabou saindo. Mas depois eu pego e deixo para vocês aqui embaixo. Eu vou selar esse contorno, porque como ele é em creme, nós precisamos de um pó para não ficar transferindo. Então, eu vou passar, na onde eu passei o em creme, nós vamos passar o em pó também. Agora, nós vamos passar o iluminador, esse daqui é o Soft Gentle da MAC. Eu vou utilizar o pincelzinho leque, porque ele leva pouco produto, então eu acho bacana para noivas a iluminação ser só em cima do contorno, bem sutil, porque dá um efeito de delicadeza, dá um efeito bem bacana. Então, eu vou passar um pouquinho do Soft Gentle dos dois lados, em cima do contorno, sem muito exagero, gente, por favor. Iluminador é bonito, mas na quantidade certa. É claro, nós amamos iluminador. Se pudéssemos, nós tomávamos banho dele. Mas, para não dar aquele efeito de suada nas fotos, nós vamos aplicar pouco. Agora, eu vou aplicar esse iluminador da Ruby Rose, esse mais clarinho, somente no centro. Aonde eu apliquei o Soft Gentle, no centro dele eu venho e aplico pouca quantidade do iluminador mais claro da Ruby Rose. E mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. No meio do soft, nós vamos aplicar o Ruby Rose. Lembrando que nós não selamos a pele ainda, nós vamos selar a pele agora. Eu vou dar uma esfumadinha embaixo dos olhos novamente com a esponjinha menor e vou vir com o pozinho da Chanel. Esse é o número 25, ele é bem fininho, ele é ótimo para as peles maduras. Então, ele é bem fininho e ele não deixa craquelar a nossa base. Então, eu gosto bastante dele, indico para vocês, porque ele é bem universal, dá para usar em vários tipos de pele. E agora, nós vamos aplicar ele em todo o contorno claro, em cima do contorno claro. E não vamos aplicar ele em cima do contorno escuro, para não apagar o nosso contorno. Então, nós vamos aplicar embaixo dos olhos, em cima do nariz, da testa e embaixo do contorno escuro, com esse pincelzinho, que ele é mais fofinho, esse eu comprei no AliExpress. Eu gostei bastante dele. Ele é bem maciozinho, então você pode estar usando qualquer um outro aí da sua casa que você tem no seu kit, tá? Eu vou deixar o pó espalhadinho na face para ele ir absorvendo. Agora, nós vamos vir com o blush. Pode escolher qualquer blush que você goste, você tenha no seu kit. Esse que eu escolhi, ele é um pouquinho coralzinho e não é tão rosa. Eu gosto bastante dele para pele morena. Pede para sua noiva dar uma leve risadinha e você vai aplicar no centro da maçã do rosto, para dar uma coradinha e deixar ela com um arzinho mais de saúde. Fica bem bonito. Da mesma forma que eu apliquei do outro lado, eu vou aplicar desse no centro do rosto, trazendo para o contorno e esfumando bem para dar bastante homogeneidade para o contorno e para o nosso blush, para eles se juntarem. Agora, eu vou aplicar esse corretivo, que é o mesmo que a gente fez aquele contorninho, na pálpebra. Bem no centro da pálpebra, onde não tem corretivo, nós vamos aplicar esse e vamos dar uma cobertura para pôr a nossa sombra. E vou dar uma esfumadinha. Agora, nós vamos vir com o primer, esse é o primer da MAC. Ele promete 24 horas sua sombra intacta. Então, nós vamos aplicar em cima do corretivo com batidinhas e com a esponjinha menorzinha. Agora, eu vou vir com a paletinha de sombra da MAC, com uma cor mais alaranjadinha, e o pincelzinho 135 da Dye Makeup. Nós vamos vir esfumando
a parte interna e externa, tanto a parte móvel quanto a parte fixa. E vamos alongando essa sombra. Como ela tem os olhos um pouquinho mais profundo, nós não vamos utilizar a técnica de olhos amendoados, porque essa técnica ela dá um pouquinho mais de profundidade para os olhos. E no caso da nossa noivinha, da Lô, da nossa modelo, nós vamos deixar ele um pouquinho mais raso, deixando a parte interna um Vzinho na pálpebra móvel. Então, eu venho com essa sombrinha mais alaranjadinha e faço o fundo dos dois olhos. E vamos esfumando eternamente, esfumando, esfumando, para dar um fundo para nossa sombra. Bem esfumadinho, agora nós vamos para a segunda cor. Essa cor, ela é rosa, parece vermelha, mas ela é rosa, um rosa bem queimado. Nós vamos fazer um Vzinho dentro da pálpebra, não invadindo a pálpebra fixa. Esse pincelzinho que eu estou utilizando é o 132 da Dye Makeup e nós vamos vir esfumando, esfumando somente a parte da pálpebra móvel, sem invadir a pálpebra fixa, como eu disse para vocês. Então, vem esfumando e fazendo um Vzinho dentro da pálpebra. Mesma coisa do outro lado, olha lá. Bem pertinho da raiz dos cílios e bem dentro do côncavo. Como esse pincelzinho ele é bem pequenininho, então ele não invade a parte fixa dos olhos, então ele fica bem dentro mesmo do côncavo e não suja a nossa sombra. Agora, nós vamos vir com aquela mesma sombra, aquela primeira sombra, aquela sombra laranjinha da paleta da MAC, com o pincelzinho 135 da Dye Makeup e vamos esfumar o final do nosso V. Então, nós vamos vir esfumando somente aonde termina o nosso Vzinho dentro da pálpebra, com aquele laranjinha que nós utilizamos no início. Quando nós começamos um esfumado, meninas, nós não esfumamos em cima da onde nós depositamos o produto. Porque se você esfuma muito em cima, você acaba tirando a cor da sua sombra. Então, ela acaba ficando um pouquinho mais clara. Se você quer uma sombra mais pigmentada, você aplica e vai esfumando nas bordinhas da sombra, igual eu estou fazendo aqui. Estou esfumando na bordinha da sombra. Agora, nós vamos vir com essa paletinha da Murphy, com a corzinha mais clara, essa cor aqui. Olha, tem até um furinho nela de tanto que eu uso. Nós vamos aplicar na região interna dos olhos, na pálpebra móvel, na parte interna. E vamos levando essa sombrinha até o meio do côncavo, até o finalzinho daquele meu esfumado laranjinha que eu acabei de aplicar. Do mesmo jeito que eu apliquei nesse olho tom claro, eu também apliquei no outro olho. Eu vou trazer ele prontinho aqui para vocês, para não ficar muito prolongado o nosso vídeo. Agora, nós vamos aplicar esse tomzinho mais escuro da paleta da Murphy, somente na raiz dos cílios, para deixar um pouquinho mais dramático o olhar dela. Então, nós vamos vir esfumando somente aqui, ó. Agora, eu vou molhar o meu pincelzinho com esse Fix da Ana Paula Marçal. Esse pincel, ele é o da Macrylan, ele é o linguinha de gato. E o iluminador que eu estou utilizando é o Per da MAC, ele é fracionado. Eu estou com o pincelzinho linguinha de gato molhado, aplicando somente no cantinho do olho. E agora, nós vamos varrer aquele pozinho que estava lá, jogadinho, já faz muito tempo, né, gente? Então, vamos varrer e tirar. Olha só, gente, como tem pouquíssimo pó do que a gente colocou aquela hora. Por quê? Porque a pele absorveu. Então, a pele tá sequinha, eu posso colocar o dedo e não fica marcado, vocês vão ver.
E está pronto o nosso esfumado. Então, agora nós vamos vir com a máscara de cílios. Essa é da Candice Berenice, ela é a prova d'água. Nós vamos dar uma erguidinha na sobrancelha e vir aplicando com movimentos de vai e vem, para deixar bem pretinha a raiz dos cílios. Essa levantadinha na sobrancelha, gente, ajuda bastante para não carimbar a máscara de cílios lá na nossa sombra. Quem nunca fez isso, né? Ai, gente, já fiz tanto, eu plena aplicando a máscara de cílios e pá, carimbei bem no meio da sombra. Terrível, né? Então, vamos deixar esses cílios bem preenchidinhos, tá? Agora, nós vamos vir com os cílios. Eu escolhi esses cílios, que ele não é muito grande, então ele vai ficar quase do tamanho dos cílios da nossa modelo. Eu apliquei com a colinha da Atelier Paris e agora eu venho com o Curvex para juntar os dois cílios, para juntar os cílios natural com os cílios artificial. Vou aplicar do outro lado nos cílios e vou dar umas empurradinhas como eu fiz do outro lado. Agora nós vamos vir com essa pastinha de sobrancelha, essa é da Marc, da Avon. Eu gosto bastante dela porque o tom dela dá para bastante tipos de pele, assim, é bem versátil. Nós vamos aplicar primeiro no final da sobrancelha com a quantidade concentrada de produto e vir esfumando até a parte do início da sobrancelha. Então, a parte do final da sobrancelha, ela tem que ficar mais escurinha e a parte do início da sobrancelha mais clarinha, para dar um efeito mais natural para a sobrancelha. A nossa modelo ela já tem micropigmentação, então eu só vou realçar essa sobrancelha, mas a mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço nas outras sobrancelhas quando não tem a micro. E a mesma coisa que eu fiz nessa sobrancelha, nós vamos fazer na outra também. Eu não vou preencher a parte interna da sobrancelha, não vou fazer o quadradinho, porque ela já tem esse quadradinho. E quando ela não tem, nós vamos só esfumando e realçando a sobrancelha da nossa modelo, da nossa noiva. Então, quanto menos produto, fica um pouco mais natural e depende, né, da proposta que você quer oferecer. Se é uma proposta com sobrancelhas mais marcadas ou se é uma proposta com sobrancelhas mais naturais. Então, nessa que eu trouxe para vocês hoje, é uma proposta de uma sobrancelha mais natural e menos marcada. Então, agora nós vamos vir com o pincelzinho da Candice Berenice. Esse pincel, ele é marronzinho, não é preto. Nós vamos passar na linha d'água, bem fininho, e depois eu vou dar uma leve borradinha na parte inferior dos olhos, assim, na raiz dos cílios. Terminei de aplicar o lápis na linha d'água. Agora, nós vamos vir com aquele marronzinho da paleta da Murphy, o mais escurinho, e aplicar no final desse lápis de olho. Nós vamos finalizar e esfumar esse lápis de olho com aquela corzinha mais escura. Então, esse pincelzinho é o pincelzinho da Macrylan de sobrancelha e ele tem a pontinha mais chanfrada. Ele é bem pequenininho, então cabe embaixo dos olhos sem passar muito a sombra para a parte inferior. E da mesma forma eu vou fazer do outro lado. Vou esfumar o lápis com aquela corzinha da Murphy mais escurinha. E agora, nós vamos vir com aquela corzinha mais clara da paletinha da MAC. Aquela corzinha mais alaranjada que nós iniciamos o nosso esfumado, nós vamos aplicar depois daquela cor da Murphy para criar um degradê, do claro para o escuro. Então, na linha d'água, nós temos o lápis marrom da Candice Berenice. No meio, nós temos a corzinha da Murphy
E agora, no finalzinho, esfumando a cor da Murphy, nós vamos ter aquele alaranjadinho que nós utilizamos no início do vídeo. E agora nós vamos aplicar o batom. Esse batom é o Valentina da Maquiê. Eu gosto bastante de usar ele em noivas, porque ele deixa a boca com um aspecto bem natural, bem lindo. E depois eu aplico em cima dele o gloss, esse gloss mais rosadinho da Maquiê também, para deixar um efeito mais natural na boca. Olha que lindo, gente. Eu sou apaixonada por esse batom e esse gloss junto. Eles são, assim, feitos um para o outro, vamos se dizer, né? Olha só que lindo. Nós vamos aplicar na parte de cima também da boca. Pouca quantidade para ele não invadir muito o contorno da boca. Então, mais no centro, para dar esse efeito de boca mais molhada. Finalizando o batom, nós vamos fazer o colo com bastante iluminador, do jeito que a gente gosta. Eu vou usar esse pó facial iluminador Glow da Label, que ele é muito bonito. Primeiramente, nós vamos molhar o colo com fixador, para esse iluminador não cair do colo, porque se a gente passa um pó em uma região que está sequinha, ela acaba saindo no vestido ou saindo na roupa mesmo. Então, molhei esse colo e vou vir com chuvinhas batidinhas, trazendo esse pó iluminador para não marcar. Porque se eu já vou com o pincel cheio de pó iluminador direto no colo, ele acaba marcando. Então, nós vamos dar batidinhas no pincel e fazer uma chuvinha. E depois, nós vamos vir esfumando o colo. Olha, não marca, gente, não fica aquele efeito branco, esbranquiçado. Fica bem bonito. Bem natural, do jeito que a gente gosta. E assim, eu vou iluminando todo esse colo. You're the kind of guy I can't keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but I'm crazy about you. And I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I've never felt this way. And I just want you to see you drive me crazy. And I don't want you to go. Please don't go and stay close. Catch me as I fall deep, deep, deeper for you. Prontinho, gente, terminamos a nossa produção. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa produção de noiva e compartilhe com produtores, ou se você tem alguma amiga ou alguém que vai casar, compartilhe também para essa pessoa estar olhando um pouquinho mais sobre produção de noiva. E é isso, gente, muito obrigada, Deus abençoe todos vocês e uma ótima semana. Beijinho, tchau, tchau!